Estamos de volta com o Direto do Plenário. Já temos imagens do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui no edifício sede, na Praça dos Três Poderes. E agora, como já foi encerrado o julgamento primeiro da pauta de hoje, a continuidade agora prevista para os dois processos que estão na pauta de julgamento da tarde desta quinta-feira e que vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Renovando minha saudação a todos, declaro reaberta a sessão e, de imediato, chamo a julgamento a ação rescisória 1718, procedente da Bahia, sob a relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. Essa ação rescisória, de certa forma, ela diz com a ODS 10, redução das desigualdades, seguramente com relação ao tema de fundo. O autor da ação rescisória, no caso, o autor é a União, e o ré é a Paranapanema S.A., incorporadora da Caraíba Metais S.A. Ministro Luiz Edson Fachin, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Pois não, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, a quem renovo meus cumprimentos e a este colegiado, ao senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores advogados aqui presentes. Senhora presidente, vou fazer a síntese do relatório, eis que, como teremos sustentações orais, farei o relato o suficiente para que possamos aurir as contribuições sempre oportunas das respectivas sustentações orais nesta ação rescisória 1718, que Vossa Excelência vem de apregoar. Trata-se, como já mencionado, de ação rescisória ajuizada pela União em face de decisão monocrática proferida nos autos do recurso extraordinário 263464 da relatoria do ministro Maurício Correia, com trânsito em julgado em 15 de maio do ano de 2000, cujo teor substancialmente no relatório reproduz e menciona alguns segmentos, abrindo aspas. Disse então o saudoso ministro: discute-se nestes autos a constitucionalidade da Lei 8.033, de 12 de abril de 1990, que instituiu a hipótese de incidência do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, sobre a transmissão de ouro, definido pela legislação como ativo financeiro. Acrescentou, então, Sua Excelência: o plenário desta Corte, na sessão de 15 de outubro de 1998, ao julgar o recurso extraordinário 225-272-8 de São Paulo, declarou inconstitucionalidade dos incisos 2º e 3º do artigo 1º da já mencionada Lei 8.033, porque o ouro, enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente ao IOF devido na operação de origem. E, entre aspas, citou o parágrafo 5º do artigo 153 da Constituição Federal. Quem fala é o ministro Edson Fachin. Que o fato gerador desse imposto, na forma do caput, parágrafo único do artigo 8º... Em pauta, ação rescisória número 1718, União contra Paranapanema S.A. A primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, efetuada por instituição autorizada e integrante do Sistema Financeiro Nacional. O ministro Edson Fachin tem pele clara, cabelos grisalhos e calvo na parte superior. Usa óculos de armação metálica quadrada. Tem bigode grisalho. Veste a toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata azul. Aquela decisão que transitou em julgado concluiu: ante o exposto, com base no artigo 557, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, alteração dada pela Lei 9756, de 17 de dezembro de 1998, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando o aresto recorrido, deferir o writ. Esta é a citação que faço, entre aspas, da decisão rescindenda. Nesta ação rescisória, com fundamento nos incisos 5º e 9º do artigo 485
do então Código de Processo Civil, sustenta-se os elementos da causa, que os elementos da causa foram compreendidos de maneira equivocada. Em pauta, ação contra decisão em processo que trata do recolhimento de IOF sobre ativos financeiros de empresa. Do IOF, ao passo que o caso trataria da incidência do IOF nas operações de títulos e valores mobiliários. Logo, segundo o que se sustenta, a decisão teria sido extra petita. Requereu, ao final, a parte autora, que no caso é a União, a rescisão da decisão impugnada, a fim de determinar que nova decisão seja proferida para não conhecer ou não prover o recurso ordinário. Citada, a respondeu aos termos da ação. O eminente ministro Carlos Mário Veloso, meu antecessor na relatoria deste feito, instou as partes a especificar as provas a serem ainda produzidas, e ambas as partes manifestaram-se pela desnecessidade de maior instrução probatória, e assim foram ofertadas as razões finais. A Procuradoria-Geral da República veio os autos, opinou pela procedência da ação, e em 3 de novembro de 2015, julguei procedente a ação rescisória, desconstituindo o acordo impugnado. Contra essa decisão foram interpostos agravos regimentais por ambas as partes, e, diante disso, por verificar em novo exame dos autos a ausência de jurisprudência dominante sobre a matéria, entendi que se recomendava a submissão da questão a este Tribunal Pleno, como agora está a se iniciar exatamente esse exame. E, por isso, tornei sem efeito a minha decisão monocrática anterior, com prejuízo dos agravos regimentais, e, ato imediato, determinei o seguimento da apresentação e chegamos, portanto, à data do julgamento pelo colegiado, e este é, senhora presidente, em síntese, o relatório. Muito obrigada, ministro Fachin. Eu colho o voto do ministro Alexandre de Moraes quanto ao relatório, se está de acordo com o relatório, porque o revisor. Estou de acordo com o relatório, presidente. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Temos 3 sustentações orais, senhores ministros. Eu concedo a palavra agora ao doutor Paulo Mendes de Oliveira, procurador da Fazenda Nacional, que falará pela autora União. O advogado está em pé à tribuna, de frente para os ministros. Doutor Paulo tem até 15 minutos, na forma regimental, para as suas razões. Excelentíssima senhora presidente, a quem eu cumprimento pela recente... O advogado tem pele clara, cabelos castanhos, ministro Barroso, pela vice-presidência. barba por fazer. Excelentíssimo senhor ministro... Usa toga preta por cima do terno escuro, camisa branca, gravata azul marinha. Corte, senhores advogados, senhoras advogadas, senhor representante do Ministério Público, muito boa tarde. Trata-se de uma ação rescisória que tem por finalidade desconstituir uma decisão desta Corte em virtude de ela ter sido proferida em dissonância com o objeto da presente demanda. Nós estamos diante de uma decisão que foi proferida pelo ministro Maurício Correia, em que foi tratada apenas da hipótese de incidência do IOF sobre a transmissão de ouro, sendo que a demanda não tratava desse assunto. O processo, que houve a discussão desde o início, desde a primeira instância, tratava da incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários, ou seja, um objeto completamente distinto daquele que foi enfrentado na decisão. E esse objeto absolutamente distinto é, inclusive, tratado normativamente em dispositivos diversos daquele que foi enfrentado por Sua Excelência,
quando do julgamento do recurso extraordinário. E essa constatação é muito fácil de ser vista se nós olharmos, em primeiro lugar, a petição inicial que foi ajuizada nessa demanda, os documentos que foram juntados. Nós estamos tratando de uma ação de repetição de indébito em relação a determinadas operações que não diziam respeito ao ouro. Ou seja, nós tivemos uma prolação de uma decisão tratando sobre objeto diverso. E esse é o fundamento da ação rescisória. Vista geral dos ministros reunidos no plenário. Eminentemente processual. Ao fundo, vemos a parede de mármore clara, a bandeira do Brasil à esquerda, o brasão dourado ao centro e um crucifixo à direita. Teve como decorrência um julgamento extra petita. Eu peço licença de Vossas Excelências para ler um trecho do parecer do Ministério Público que muito bem espelhou essa realidade. Disse o parquê: está claro nos autos que não se trata de transmissão... Sustentação oral feita pelo Procurador da Fazenda Nacional, Paulo Mendes de Oliveira. Anexou documentos onde constam os valores por ela aplicados em overnight. Por essa razão, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento à remessa ex officio, à unanimidade, para julgar improcedente a demanda. E cita o julgamento do TRF da Primeira Região... Em pauta, ação contra a decisão em processo que trata de recolhimento de IOF sobre ativos financeiros de empresa. É interessante observar que nem mesmo o agravo interno que foi interposto contra a decisão monocrática de Sua Excelência o ministro Edson Fachin tocou nesse assunto. Questionou ou não ser uma decisão extra petita, trouxe outros argumentos que nós vamos enfrentar em seguida. Por isso é que a União vem a essa tribuna e ajuizou a ação rescisória absolutamente convicta que nós estamos diante de um erro de fato. Partiu-se de uma premissa fática equivocada dos autos para chegar a uma conclusão que não responde à demanda que foi ajuizada perante o Poder Judiciário. Como bem frisou, inclusive, também, mais uma vez, citando a PGR, no final do seu parecer, a decisão rescindenda não tratou da questão objeto da ação de repetição de indébito. Dessa forma, outra decisão deve ser proferida no seu lugar. Na mesma linha, como só ocorrer de forma muito atenta, o ministro Edson Fachin proferiu uma decisão monocrática, julgando procedente a ação rescisória, e afirmou Sua Excelência: está claro nos autos que não se trata de transmissão de ouro, visto que, na inicial da ação ordinária de repetição de indébito, a empresa Caraíba Metais anexou documentos onde constam os valores por ela aplicados em overnight, aplicação financeira. E vejam, ministros, eu reitero esse argumento, trata-se de uma ação de repetição de indébito de valores muito específicos e, portanto, de ouro não se tratava. Por isso é que os requisitos processuais estão preenchidos para a rescisão da decisão. Nós temos um erro de fato, que, se for corrigido, certamente levará a uma conclusão diversa desse colegiado, um erro apurado mediante a simples consulta aos autos sem necessidade de dilação probatória e sobre o qual não tem havido controvérsia ou pronunciamento judicial, preenchendo, portanto, ministro Fux, todos os requisitos do ajuizamento de uma ação rescisória por erro de fato. Devemos enfatizar também que, além desse erro de fato, houve uma violação à norma jurídica, mas não em relação à questão de fundo que nós estamos tratando, o IOF, mas sim em relação às questões processuais. Nós tivemos um julgamento extra petita e, por conta disso, restaram violados os dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da distrição da sentença ao pedido da necessidade de ser enfrentado precisamente o pedido que foi veiculado na petição inicial. E nos fomos tomados com uma certa surpresa, Excelências, com os argumentos que foram trazidos no agravo interno que foi interposto contra a decisão monocrática de Sua Excelência o ministro Fachin. E eu passo a enfrentar esses argumentos. Em primeiro lugar, alegou-se violação à súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 343, nós sabemos que ela impede o ajuizamento da ação rescisória quando nós temos uma
divergência jurisprudencial e, posteriormente, uma consolidação jurisprudencial. Não podemos utilizar a ação rescisória para fazer prevalecer um precedente posterior do Supremo, a princípio. Essa é a ideia inicial da súmula 343. E alega-se essa súmula no particular. Com todo respeito, esse argumento é absolutamente desconectado da presente ação rescisória. Por que eu digo isso, senhores ministros? A causa de pedir da ação rescisória é uma questão processual. O que a União pretende nesses autos é tão somente que a demanda que foi ajuizada seja efetivamente apreciada. E, no particular, as partes deveriam estar irmanadas nessa tribuna para que nós tivéssemos efetivamente uma prestação jurisdicional em consonância com aquilo que foi postulado pelas partes. Então, a causa de pedido da ação rescisória é uma questão processual relacionada ao julgamento extrapetita que ocorreu. Não se está aqui a investigar qual é o entendimento de fundo, de mérito, que foi julgado naquela oportunidade. A súmula 343 faria sentido se nós estivéssemos investigando a questão de fundo, que absolutamente não é o caso. O que aconteceu na presente demanda, volto a dizer, foi um vício no procedimento, um erro improcedendo. E a União pretende que a demanda seja efetivamente enfrentada. E é só isso. A questão de fundo vai ser apreciada em um segundo momento, no juízo rescisório desse julgado. Por isso é que, com todo respeito, não faz o mínimo sentido invocar no particular a súmula 343. E eu postulo a vossas excelências que todas as vezes que for trazido o argumento da súmula 343, com a argumentação de segurança jurídica, necessidade de preservar a coisa julgada, levem com vossas excelências a mensagem de que nós estamos apenas querendo que essa ação seja adequadamente julgada. Aquilo que foi debatido e discutido ao longo do processo seja enfrentado pela Suprema Corte. O erro improcedendo, ministro Fux. Segundo argumento, que haveria uma falta de interesse da União em ajuizar essa ação rescisória. Porque, curiosamente, argumenta a ré, a ação rescisória teria uma eficácia ex nunc daqui para frente. E vejam que situação curiosa, ministros. A ré ajuizou uma ação de conhecimento, foi beneficiada com uma coisa julgada, executou essa coisa julgada, levantou um precatório de 36 milhões de reais, injustamente, porque essa ação rescisória estava pendente. A Fazenda vem ao Supremo Tribunal Federal, pede uma tutela provisória para não ser levantado o precatório, tendo em vista a evidência dos argumentos que foram trazidos na ação rescisória. E aí, o ministro Fachin defere a tutela provisória por um argumento que me parece fundamental, da solvabilidade da empresa. A empresa atravessa uma petição, excelência, nos autos, petição de folhas 489, dizendo precisamente que o valor de 38 milhões de reais corresponde a 1,2% da sua receita líquida no primeiro semestre de 2016. E disse à empresa, fiquem tranquilos, que se eu perder essa demanda, eu tenho um patrimônio suficiente para pagar essa dívida. E, curiosamente, nos deparamos com o argumento de falta de interesse, que a ação rescisória não tem o condão de proporcionar a restituição dos valores que foram pagos indevidamente nesse processo. Como vossas excelências sabem, a ação rescisória tem eficácia ex tunc. A ação rescisória faz com que as partes voltem ao status quo ante. Não é razoável que um valor pago em razão de uma coisa julgada inconstitucional, que é desconstituída por esse Supremo Tribunal Federal, continue a gerar efeitos. Não é razoável que 38 milhões de reais tenham sido desembolsados ilegitimamente pela União e, uma vez julgada procedente a ação rescisória, esses valores não sejam restituídos, sobretudo diante da postura da empresa que veio ao Supremo Tribunal Federal afiançar a sua solvabilidade e afiançar que teria patrimônio suficiente para devolver os valores, caso fosse julgada procedente a demanda.
Feitas essas considerações, ministros, a União entende que devemos passar o juízo rescindente, de fato rescindindo o acordo, estão preenchidos os requisitos da ação rescisória para a rescisão do julgado e avancemos no julgamento do recurso extraordinário. E seja o recurso extraordinário provido, tendo em vista que a jurisprudência da Corte, ao apreciar o RE 223144, por este plenário, reconheceu que a constitucionalidade da incidência do IOF sobre a transmissão ou resgate de títulos e valores mobiliários. Eu gostaria, Excelência, a título de desfecho, apenas deixar muito clara a pretensão da União. Uma vez identificado o vício do processo, a União, dentro do prazo de 2 anos, ajuiza uma ação rescisória, com o único objetivo de que a demanda seja adequadamente apreciada. A causa de pedido é processual, não há de se falar em incidência da súmula 343. Não estamos discutindo, nessa ação rescisória, a relação jurídica material de fundo desse processo. Portanto, nos parece que estão preenchidos todos os requisitos para a rescisão do julgado e o julgamento do recurso extraordinário pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que a jurisprudência dessa Corte, na questão de fundo, é absolutamente pacificada a favor da União. Agradeço a atenção, ministra. Muito obrigada, doutor Paulo Mendes de Oliveira, procurador da Fazenda Nacional. Concedo agora a palavra à doutora Misabel de Abreu Machado Derzi, que falará pela Ré Paranapanema S.A., incorporadora da Caraíba Metais S.A. Pois não, doutora. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa A advogada está de pé à tribuna, que fica ao centro, de frente para os ministros. Senhores ministros e senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor decano, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor procurador-geral, senhor procurador da Fazenda Nacional, senhores presentes, trata-se de ação rescisória e a nós interessa o pano de fundo, que é a Lei 8.033 de 90, que integrava ao lado de outras leis do Plano Collor. A advogada tem pele clara, cabelos louros, volumosos, na altura do pescoço. Rompendo a Constituição que usa toga preta por cima do vestido vermelho. Todos os ativos financeiros existentes no país, acima de 50 cruzados novos, convertidos em cruzeiros, e a Lei 8.033, em tela, instituiu em seu artigo 1º, inciso 1 e itens do mesmo artigo, o IOF, transitoriamente, provisoriamente, sobre todos os ativos, títulos de renda fixa, CDB, depósitos em conta corrente, cadernetas de poupança, ouro e certificados de ouro. Todos esses dispositivos no mesmo artigo 1º e item 1 da mesma lei. O grande argumento por detrás disso, que provocou perplexidade no país inteiro, era a retroatividade, porque até então as aquisições desses ativos em caderneta de poupança, em CDB, depósito, não atraíam a incidência do IOF, de modo que ele violou a irretroatividade que consta de nossas constituições desde o Império. Essas são as circunstâncias. A ré desta ação rescisória, há mais de 30 anos, ajuizou uma ação repetitória do indébito para haver de volta o IOF, que foi obrigado a recolher injustamente sobre o desbloqueio dos seus ativos, forte na irretroatividade. Pleiteou, desde a sua inicial, a inconstitucionalidade de todo o artigo 1º da mesma lei,
em todos os seus itens. Sustentação oral feita pela advogada Misabel de Abreu Machado Derzi. Caderneta de poupança, tudo, inclusive ouro. É o artigo inteiro, é o mesmo artigo e o mesmo item e os mesmos tópicos. A sentença de Em pauta, instância ele foi inteiramente favorável. Ação rescisória número 1718, União contra Paranapanema S.A. Ação contra decisão em processo que trata de recolhimento de IOF sobre ativos financeiros de empresa. Não tem constitucionalidade alguma na lei, como um todo. Pouco tempo depois, o Tribunal Regional Federal mudaria a sua posição. Bom, então, recorreu aos tribunais superiores até que chegou com seu recurso extraordinário no Supremo e ele foi acolhido em decisão monocrática do ministro Maurício Correia. A União alega nesta ação rescisória erro de fato, ultrapetita, violação à literal disposição de lei. Não houve erro de fato, nem ultrapetita, desde o início, na inicial. A repete a declaração de inconstitucionalidade incidente, tanto, do artigo 1º, inciso 1, em todos os seus dispositivos, da mesma Lei 8.033. A decisão foi proferida em 2000. E não há erro de fato, porque os tais documentos e guia de arrecadação têm um único código. A Receita Federal escolheu um único código para todas as arrecadações da Lei 8.033 de 90. O que houve nisso? O que aconteceu? O ministro Maurício Correia deu uma decisão monocrática cujo único defeito, ela não é perfeita, foi uma fundamentação insuficiente. O ministro Maurício Correia buscou o único precedente existente na Corte Suprema sobre a matéria que se referiu ao ouro. E, como era uma decisão monocrática, ele aplicou o caso. Deixou de analisar os outros ativos da própria RE, que de fato existiam, sobre CDBs, etc. Ele não fundamentou exaustivamente, exaurientemente a sua decisão. Mas a fundamentação mais fraca, não esgotante, não é causa para rescindir uma decisão. Não é objeto de uma ação rescisória. Ofensa à literal disposição de lei? Naquela época, quando o ministro Maurício Correia tomou essa decisão, o clima da nação inteira respirava inconstitucionalidade integral da Lei 8.033 de 1990. Em 2000, na sua decisão, o ministro Maurício Correia não poderia adivinhar que apenas 2 anos e meio depois de sua decisão, em controle subjetivo, sem repercussão geral, viria um recurso extraordinário 223144, que entenderia ser constitucional a incidência do IOF sobre os ativos financeiros em geral daquela lei, exceto o ouro. O ministro Marco Aurélio, como voto vencido, nesse recurso extraordinário 223144, faz um impressionante levantamento de todos os tribunais regionais federais do país para mostrar que todos declaravam a inconstitucionalidade dos bloqueios e da incidência do IOF como um todo. Este era o clima quando o ministro Maurício Correia tomou aquela decisão. Só não havia uma decisão na Corte Suprema, mas o país respirava a inconstitucionalidade toda da Lei 8.033. Inexistência, pois, de ofensa à literal disposição de lei. Essa ação rescisória não tem cabimento. Ela foi ajuizada no último dia do prazo decadencial, a intimação só saiu muito tempo depois, e ela pretende se valer de ofensa à literal dispositivo de lei, mas ela se baseia em um recurso extraordinário 223144,
em controle subjetivo, que somente foi votado pelo Supremo Tribunal Federal após o decurso do prazo decadencial. No momento do ajuizamento dessa ação rescisória, inexistia precedente favorável à União. Em 2015, no agravo regimental 2236 da relatoria do ministro Dias Toffoli, no Pleno, se examina caso igual, para dizer que não se pode considerar pronunciamento da Corte após consumado o prazo decadencial. Isso seria dilatar o prazo decadencial, prorrogar o improrrogável. É o caso de se aplicar. A União não tem razão alguma a súmula 343. Exatamente esse era o clima quando o ministro Maurício Correia tomou a decisão. Profunda inconstitucionalidade da lei em todos os seus dispositivos. No mérito, a decisão do ministro Maurício Correia foi correta. A União faz confusão entre erro de fato e ultra petita, porque a ação ordinária é muito mais abrangente, o pedido dela é integral, abrange ouro e todos os outros ativos, com fundamentação não exauriente, com fundamentação não totalizante da decisão. Coisas diferentes. Só havia, na ocasião, o precedente do Supremo sobre o ouro. Por isso foi invocado pelo ministro Maurício Correia. Violação a literal dispositivo de lei? O Brasil inteiro transpirava a inconstitucionalidade da Lei 8.033, artigo 1º e todos os seus incisos, inclusive o ouro. Fundamentação não exaustiva, apenas isso. Por que a União não recorreu se era tão evidente o erro de fato naquela época? Por que ela sequer embargou? Por que ela sequer não agravou? E deixou se dar a coisa julgada? Por quê? Não foi porque ela foi inerte, é porque não havia clima para isto. O Brasil inteiro fazia filas nos juízes federais, em todos os tribunais federais, e conseguia, o Brasil inteiro, o desbloqueio dos ativos sem a incidência do IOF. Havia filas em todas as capitais do Brasil. A União desistiu. Só isto. Agora ela vê um evidente erro de fato e não viu naquele momento, porque não havia erro. É preciso rejeitar esta ação rescisória. E este caso, senhores, devo lembrar, é absolutamente peculiar. Ele não gera nenhum precedente. Em que sentido? Ele não gera um efeito dominó, graças às suas especificidades. Primeiro que a Lei 8.033 do Plano Collor já se esgotou. Ela era retroativa naquele momento, mas nos fatos geradores futuros ela já não é mais. Ela já esgotou os seus efeitos contrários à Constituição. O argumento da irretroatividade desapareceu. 2, não se trata de relação jurídica continuativa, como nos temas 881 e 885, que estão em julgamento nesta Corte. O caso concreto é repetição do indébito para o passado, em uma decisão monocrática. Dizem os norte-americanos que todo juiz deve decidir e ele passa por um dilema. Às vezes, a melhor decisão, muito boa para o caso concreto que ele tem em foco, pode não ser boa para casos futuros, pode ser prejudicial em casos futuros. Por isso, narra Schauer, em Thinking Like a Lawyer, que algumas cortes norte-americanas
Até gostaria que o ministro Barroso estivesse aqui para pedir desculpas a ele. Ele que aprecia tanto a justiça norte-americana, não é o meu caso. Então, muitas cortes nos Estados Unidos, inclusive estaduais, e juízes, até das cortes federais, tinham o hábito de não fundamentar a decisão nesses casos, e nem de publicá-las, ou então fundamentá-las e publicá-las, mas cravadas com no citation, é proibido citar. Num país do common law. Isso é absolutamente apalermante, senhores. O Brasil não faz isso. Todas as decisões dos nossos juízes são fundamentadas, sob pena de nulidade. Nossa corte é absolutamente fundamentada e absolutamente transparente. Então, eu simplesmente digo que essa decisão, rejeitando essa ação rescisória, não formará precedente, porque ela é absolutamente peculiar, sui generis, é uma decisão monocrática, com base do Supremo Tribunal Federal, por fundamentação não exaustiva, e a lei envolvida já se esgotou, e não é uma relação de trato continuado. Só isto. Finalmente, é injusto que a ré Paranapanema tenha que devolver, depois de tantos anos, 30 anos, milhares de contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas desbloquearam seus ativos há 30 anos, com base em liminares de juízes de primeira instância, referendados nos tribunais federais de todo o país. Isso é um fenômeno que independe de prova. Eu vivi isto. Os senhores viveram, minha família inteira teve de volta sua caderneta de poupança e seus ativos sem incidência do IOF. Assim eram os nossos juízes federais. E é estranho que a ré, fiada no comando de um ministro da Corte Suprema, esteja sujeita a tal sacrifício. Ela era solvável? Há nos autos algo que se diz que havia solvabilidade em 2016. Depois disso, as empresas enfrentaram crises e mais crises econômicas sérias, com pandemia e outros males que nos assolaram. Senhores, não houve erro de fato, apenas fundamentação não exauriente. Obrigada. Obrigada, doutora Misabel. Eu passo a palavra agora ao doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, que falará pela Procuradoria-Geral da República. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhora ministra presidente Rosa Weber. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. O procurador-geral, Augusto Aras, está sentado à esquerda da ministra Rosa Weber. Ele tem pele clara, cabelos, bigode e barba grisalhos, usa óculos de armação metálica retangular leve, veste a toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata prateada. Na tribuna, o advogado da União. Ação contra a decisão em processo que trata de recolhimento de IOF sobre ativos financeiros de empresa. Deste processo. Como todos já ouviram, trata-se de uma ação rescisória ajuizada em maio de 2002 pela União, em desfavor da Paranapanema S.A., incorporadora da Caraíba Metais S.A., com dois pedidos. Um pedido de rescisão da decisão monocrática, proferida no RE 263.464, um pedido subsequente, que é o rejulgamento do apelo extremo. Sustenta a União que a matéria sob exame no recurso extraordinário não era a inconstitucionalidade dos incisos 2 e 3 do artigo 1º da Lei 8.033, de 90, que estabelecia regras sobre IOF, em relação ao ouro como ativo financeiro, mas sim a inconstitucionalidade da cobrança do IOF previsto no inciso 1 do artigo 1º da Lei 8.033, sobre o resgate de aplicações financeiras, overnight, CDBs, etc., em relação a contratos anteriores à entrada em vigor da medida provisória, que restou convertida na lei referida, estatuto legal que criou o IOF.
Segundo o Sestrai dos Autos, a empresa Ré, nesta ação rescisória, havia ajuizado, em 96, a ação de repetição de débito contra a incidência de IOF sobre operações de overnight ou de aquisição de certificados de depósito bancário, CDB, argumentando que a medida provisória convertida na Lei 8.033 seria posterior à celebração dos contratos referente às sobreditas aplicações financeiras, não incidindo assim o IOF previsto no artigo 1º, inciso 1 da lei mencionada, em relação ao resgate e o pagamento dessas operações. A pretensão de direito material deduzida na ação de repetição do indébito, embora acolhida em primeiro grau, foi rechaçada em sede de remessa necessária, havendo o Tribunal Regional Federal da Primeira Região assentado que, conquanto os contratos de aplicações financeiras fossem anteriores à edição da medida provisória 160 de 90, a qual se seguiu a medida provisória 171 de 90, convertida na Lei 8.033, os pagamentos ou os resgates, desde que supervenientes à entrada em vigor da lei, constituiriam um fato legítimo do IOF. Alega a União que, interposto o recurso extraordinário pela empresa que figura como ré na ação rescisória, sobreveio a decisão monocrática que, invocando como precedente o recurso extraordinário de 225.278, deu provimento à insurgência recursal. Consoante afirmado pela União, a decisão monocrática que proveu o recurso extraordinário encontra-se maculada por erro material, uma vez que, se divorciando de toda discussão posta na ação de repetição de indébito, supôs que a discussão dissesse com o ouro enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial, previsto nos incisos 2 e 3 do artigo 1º da Lei 8.033, declarados inconstitucionais no recurso extraordinário 190.363, com jurisprudência aplicada no recurso extraordinário 225.278, invocado como ratio decidendi pelo eminente relator, então relator do recurso extraordinário interposto pela hora-ré. Por fim, a União pleiteia na ação rescisória sob análise a rescisão da decisão monocrática de mérito veiculada no recurso extraordinário, com o novo julgamento deste no sentido de desprovimento, aplicando-se os termos da jurisprudência desta Suprema Corte, que entendem o pagamento e o resgate como fatos geradores legítimos do IOF. A ação rescisória foi ajuizada em 15 de maio de 2002 e se encontra sintetizada nos termos do parecer da PGR de 13 de janeiro de 2004, que equaciona com atualidade a questão posta a exame desta Casa, desta Corte Suprema, pois não se registrou na causa, desde então, alteração substancial de fato ou de direito. A partir da leitura da decisão rescindenda, que no exame do recurso extraordinário, ora sob julgamento, verifica se tratasse de discussão sobre a incidência do IOF em operações nas quais o ouro figura como ativo financeiro ou instrumento cambial. A propósito, é o que se vê no pronunciamento monocrático rescindendo. Abro aspas para ler o que está posto em julgamento. Discute-se nesses autos a constitucionalidade da Lei 8.033 de 90, que instituiu a hipótese de incidência do IOF sobre a transmissão de ouro e gizado, definido pela legislação como ativo financeiro. O plenário desta Corte, na sessão de 15 de outubro de 98, ao julgar o RE 225.278-8, São Paulo, declarou a inconstitucionalidade dos incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei 8.033 de 90, porque o ouro, enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente ao IOF devido na operação de origem. Artigo 153, parágrafo 5º da Constituição, então, vigente. Sendo certo que o fato gerador deste imposto, na forma do caput do parágrafo único do artigo 8º da Lei 8.766, de 95, é a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro efetuada por instituição autorizada integrante do sistema financeiro, ou, tratando-se de ouro oriundo do exterior, ingressado no país, o fato gerador é o seu desembaraço aduaneiro. E continua as aspas. Antexposto, com base no artigo 557, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, alterado pela Lei 9.756, de 17 de dezembro de 98, conheço do recurso do provimento para, reformando o areste, deferir o urite. Fecho aspas. Retomo aqui a citação. O objeto da ação de repetição de débito dizia com a questão da incidência do IOF em relação ao pagamento ou ao resgate em operações de overnight ou de aquisição de certificados de depósito bancário, CDBs, pertinentes a contratos anteriores à criação do referido tributo.
translúcido, portanto, o erro material, hipótese de cabimento de ação rescisória previsto no artigo 485, inciso 9 do então vigente Código de Processo Civil, dispositivo do qual se admite que o pronunciamento de mérito, transitado em julgado, possa, data vênia, ser rescindido, quando fundada em erro de fato, resultante de atos ou documentos da causa. Havendo erro de fato, quanto à decisão de mérito, parte-se de um fato inexistente, ou quando é considerado inexistente um fato efetivamente existente, sendo, porém, indispensável em ambas as hipóteses que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. É o que dispõe o Código, o CPC vigente, na época do ano de 1973. No caso, além de se considerar existente nos autos fato estranho à causa de pedir, bem por isso alheio ao objeto litigioso, não houve discussão sobre o particular no exame do recurso da empresa ré, e sequer nas instâncias inferiores. Não se discutia na ação de repetição de débito no RE, interposto pela empresa ré, acerca do ouro, enquanto ativo financeiro, instrumento cambial, aspecto enfrentado no RE 190.363, que declarou inconstitucionais os incisos 2 e 3 do artigo 1º da Lei 8.033, seguido do deslinde do RE 225.278, invocado pelo prolator da decisão monocrática alvejada. Data vênia, impõe-se que se opere a rescisão do pronunciamento guerreado, procedendo-se assim a iudicium rescindens. No que toca ao exame de mérito dos recursos extraordinários, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se formou em sentido contrário à pretensão deduzida na ação de repetição do indébito, conforme se pode verificar no exame do acórdão prolatado no RE 223.144, relator ministro Carlos Veloso, julgado em 17 de junho de 22. Nessa ocasião, de 2002. Nessa ocasião, conforme referido no sucessivo julgado da primeira turma dessa Sagrada Suprema Corte, firmou-se, abro aspas, entendimento no sentido da constitucionalidade do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.033, a oportunidade em que também foi afastada da alegada violação do princípio da irretroatividade da lei tributária, tendo em vista que o fato gerador do tributo não corresponde aos ativos e aplicações financeiras existentes até o dia 16 de março de 90, mas sim às operações que foram praticadas em relação a essas a partir daquela data. Artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.033, fecho aspas, RE 232.454, agravo da relatoria do ministro Dias Toffoli, primeira turma, DJE, 13 de 9 de 2012. Logo, não se pode fugir no rejulgamento do recurso extraordinário, no iudicium rescisorium, no seu desprovimento para julgar improcedente o pedido veiculado na ação de repetição do indébito. E aqui abro aspas agora abro um parêntese para fazer algumas observações diante da brilhante exposição da advogada aqui da ré, a professora Isabel Dessi. A professora Isabel Dessi, da tribuna, declara que reconhece que é uma fundamentação insuficiente, presidente. E preocupa-nos a questão do erro de fato. Afinal de contas, dentre as ações rescisórias, a inexistência o equívoco, o eventual julgamento de dar-se por existente, fato inexistente e vice-versa, corresponde a uma das raras exceções em que um fato produz um efeito significativo, juridicamente e processualmente relevante nos processos. E essa situação nos causa um pouco de perplexidade, por quê? Porque a legitimidade material do Ministério Público, da magistratura, é encontrada no dever de fundamentação. Fundamentação essa que há de ser completa, adequada e, enfim, que corresponda à moldura fática, no dizer que é o seniano, que alcance um resultado justo e possível dentro do contexto da validade e da sua efetividade. E preocupa-me essa hipótese, primeiro, que se trata de uma ação rescisória da União, cujo valor é significativo por si só, e mesmo que não fosse, não seria dado ao administrador posterior que detectou eventual equívoco de gestões anteriores, fazer vista grossa para não entrar com ação rescisória, até essa seria a regra do ajuizamento da ação rescisória,
e, por isso, não vejo nenhum problema nesse aspecto. De outra parte, nós todos compreendemos que a fundamentação e os julgados devem observar o princípio da coerência processual, ou seja, a fundamentação deve ser coerente com o deciso, e o fato da existência de um erro de fato, de regra, corresponde ao próprio erro material, consoante nessa época, as questões tributárias muitas vezes foram corrigidas por erro material e não por embargo de declaração. Era muito comum, um montante enorme em todo o Brasil de sentenças, e magistrados, às vezes, numa época muito difícil, às vezes trocavam fundamentos para resultados diferentes, e esses erros, de fato, materiais eram corrigidos, sempre na própria jurisdição da primeira instância, ou eventualmente na segunda, e chegamos, assim, na via da ação rescisória, nesse caso. E aqui fica uma preocupação que carrego comigo sempre, a preocupação da causa. O direito brasileiro, assim como o direito português, não absorveu a causa, a teoria da causa, mas certamente que fica difícil compreender uma ação, se não fosse ação rescisória proposta, caberia ainda num prazo um pouquinho maior uma ação de locupletamento ilícito, de locupletamento sem causa. Nosso direito não é causalista do ponto de vista positivado, mas nós temos inúmeros institutos causalistas, como o Código de Defesa do Consumidor, dentre outros, tantas normas e sistemas postos no direito vigente, que não admitem enriquecimento sem causa. Se o fundamento posto no julgado, no ius rescindens, é um fundamento que não corresponde aos fatos, data máxima venia, esta Procuradoria-Geral da República opina nesta sentada, ratificando o parecer anteriormente dado em 2004, nestes autos, e também, na esteira do que foi decidido monocraticamente pelo ministro Edson Fachin, se manifesta no sentido de acolhimento do pedido de ação rescisória em julgamento para que desconstitua o pronunciamento jurisdicional prolatado no RE 263.464 e, em novo julgamento do apelo, extremo seja desprovida a insurgência recursal. Peço desculpas a Vossa Excelência, senhora Presidente, senhores ministros, senhora Ministra, pela rapidez com que apresentei a citação oral, ante o adiantado da hora, e, efetivamente, é uma matéria delicada, complexa, e, de qualquer maneira, eu quero novamente parabenizar os eminentes advogados que, da defesa, da tribuna, produziram uma defesa, digamos assim, profunda, técnica, e que nos faz repensar sempre fatos que podem mudar o tanto quanto decidido, inclusive, por esta Corte. Para concluir, não é demais lembrar que uma velha lição de Rui Barbosa sobre o direito de mudar de opinião. Aqui não se trata de mudar de opinião, até porque, se fosse mudar de opinião, não cabia rescisória. Aqui se trata de erro de fato e, completando aquela lição de Rui, só não mudam de opinião aqueles que têm ideia fixa. E eu creio que nenhum de nós aqui tem ideia fixa. Então, fica aqui a nossa manifestação. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, doutor Aras. Ministro Fachin, Vossa Excelência profere hoje o voto, porque nós não conseguiremos terminar o julgamento. Então, faculto em função do horário. Mas faculto Vossa Excelência produzir o voto com toda a tranquilidade. Eu estarei aqui ouvindo. Pois não, senhora Presidente. Eu agradeço a gentileza da indagação de Vossa Excelência, mas, se Vossa Excelência me permitir, esta demanda foi deduzida em 2002, portanto, tem 20 anos. Eu assumi a honrosa cadeira nesse tribunal em junho de 2015. Em novembro de 2015, apreciei a matéria. E somente hoje, 22 de setembro de 2022, o julgamento iniciou. Portanto, em homenagem aos ilustres advogados, ao legítimo interesse das partes, se Vossa Excelência me permitir, pelo menos o voto que trago à colação, irei proferir para que se possa iniciar o deslinde desta matéria. Não só permito,
como vou ouvi-lo com o maior gosto. Está Muito com a palavra, obrigado. ministro. Muito obrigado, senhor presidente. Novamente, saúdo Vossa Excelência, eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares. Quero também subscrever os elogios legítimos e genuínos às 3 sustentações orais do ilustre procurador da parte autora, da ilustre advogada, a professora Misabel Derzi, que sustentou pela parte requerida, e do senhor Procurador-Geral da República, professor Augusto Aras. Em pauta, ação rescisória número 1718, União contra Paranapanema S.A. E processual, nós estamos diante de uma ação rescisória que suscita a existência de um erro de fato. Há algumas matérias preliminares que foram suscitadas e, inclusive, hoje, após o intervalo da sessão, vi que até um novo memorial nos chegou às mãos e eu já houvera lido o memorial anterior e as razões que chegaram e percebi que da tribuna não houve um destaque maior nas sustentações dessas preliminares. São preliminares importantes, como, por exemplo, a eventual caducidade do direito de deduzir ação rescisória por ter sido ultrapassado aquele prazo de 90 dias para efeito da citação. Esta ação, aliás, foi proposta no último dia do prazo cabível para a rescisão rescisória, mas o último dia do prazo é um dia dentro do prazo, ainda que do prazo tenha sido dos dias o último. Portanto, é uma demanda que, desse ponto de vista, não apresenta caducidade ou decadência. E quanto a esta circunstância do lapso temporal, que estava naqueles parágrafos 3º e 4º do artigo 219 do antigo Código de Processo Civil, há compreensão jurisprudencial expressiva no sentido de que a demora da citação torna aquele prazo impróprio, não sendo possível sancionar a parte pelo ultrapassar daquele lapso temporal. Portanto, afasto esta preliminar. Também afasto a questão atinente ao não cabimento da ação rescisória por se tratar, como de fato se trata, de uma decisão monocrática de ministro integrante desse Supremo Tribunal Federal. Há várias razões para que caiba a rescisória de decisão desta natureza. Uma delas é que, ao decidir, tal como decidido foi, o eminente ministro decidiu pelo Supremo Tribunal Federal, tanto que a decisão transitou em julgado. E, portanto, nada obstante referir-se ao julgamento eventualmente colegiado como objeto da rescisão e a citação específica do regimento interno desse Supremo Tribunal Federal, a compreensão que se dá é que, para esse efeito, o que está em julgamento agora é se um julgamento do Supremo Tribunal Federal incidiu ou não em erro de fato. E, nessa circunstância, o outro ponto suscitado no sempre bem posto memorial. Este é um exemplar memorial com as questões muito bem postas, como não poderia deixar de ser, didaticamente, exemplarmente postas. A questão atinente à ausência de erro de fato, bom, isto não é preambular, aqui está exatamente o mérito da própria discussão de verificar se houve ou não a circunstância suscitada na petição inicial pela União, que busca, portanto, a rescisão. De modo que entendo a plena cognoscibilidade, conheço da ação e passo a examinar o mérito. E faço, desde logo, inclusive em homenagem à sustentação oral do ilustre advogado e procurador da parte autora, nos limites da petição inicial da ação rescisória. Como se percebeu da sustentação oral, o que aqui se almeja é
asseverar-se se houve erro de fato ou não, e em caso de este tribunal chancelar a existência de erro de fato, a petição inicial não contém, e da tribuna também não se formulou, a apreciação daquele recurso extraordinário. Portanto, o recurso extraordinário não está aqui em julgamento propriamente dito, porque isto não consta da formulação da petição inicial. A petição inicial diz com todas as letras que se pede a rescisão da decisão monocrática para que seja proferida uma decisão no recurso extraordinário. Portanto, não me cabe dizer mais do que isso, porque eu também estaria avançando nesta matéria. Eu apenas estou delimitando cirurgicamente para que esse tribunal, a depender de qual inclinação tenha, também não decida extra petita, por assim dizer. Ainda que, hipoteticamente, se pedido houvesse, quiçá, até a este ponto, poderia, por economia processual, chegar. Portanto, postas coisas nesse sentido, e para que não pare dúvida, senhora presidente, eu estava aqui exatamente com a petição inicial da ação rescisória aberta no nosso sistema de apreciação e leitura desta sessão de 22 de setembro, e para que não paire dúvida, vou tomar a liberdade de ler precisamente o pedido final que consta desta inicial de 15 de maio de 2002, a inicial da ação rescisória proposta pela União em 15 de maio de 2002, conforme eu mencionei, petição essa que é assinada por inúmeros ilustres procuradores da Fazenda Pública, da União, da Fazenda Nacional, doutores Maria Valquíria Rodrigues de Souza, Francisco Targino da Rocha Neto e Marúcia Coelho de Matos Miranda Correia e Almir Martins Bastos, Procurador-Geral da Fazenda Nacional. E assinado esse petitório, assinada esta petição pelo então advogado-geral da União, eminente ministro hoje Gilmar Ferreira Mendes. Portanto, estou fazendo essa referência como uma homenagem, mas para deixar bastante nítido qual é a delimitação da apreciação da matéria, porque, como se trata da apreciação de ação rescisória, creio que nós estamos jungidos aos limites do pedido. Ação contra a decisão em processo que trata de recolhimento de IOF sobre ativos financeiros de empresa. Vota o ministro relator Edson Fachin. Procedente o pedido contido nesta áxio, no sentido de ser rescindida a referida decisão proferida no recurso extraordinário número tal, que é esse que se trata, 263-4646 da Bahia, de modo que, anulada ela, outra seja proferida, desta vez consoante a matéria versada na causa e no recurso extraordinário, tudo de modo a restar não conhecido ou integralmente improvido o citado recurso extraordinário, e de conseguinte ser julgada improcedente a ação original, condenando-se a suportar os ônus da sucumbência devidos nesta como naquela sede. Portanto, a questão que se coloca até parece processualmente simples, mas não é. Aqui se pede que outra seja proferida, poderia até se sustentar, e com alguma razoabilidade, que outra poderia ser procedida em caso de procedência nesta própria ação rescisória, mas isso não foi pedido. E, ademais, haveria uma dúvida se isto, de fato, poderia efetivamente assim ocorrer, porque a ação rescisória é um universo processual e o recurso extraordinário outro. Eu faço essa pequena observação inicial para que tenhamos presente e indico esta direção. Se o colegiado, eventualmente, ao votar, compreender de modo diverso,
porque, como já se percebe, eu estou expondo toda essa preocupação e parece, desde logo, evidente que eu estou a indicar no meu voto, na linha da decisão que eu já houvera tomado, a procedência da ação rescisória. Portanto, se o colegiado entender que se pode ir além, diante do que foi pedido, podemos examinar. Prima facie, me parece que nós aqui só estamos julgando se houve erro de fato ou não, para depois apreciar o respectivo recurso ordinário. E é nessa medida que passo a proferir o voto quanto ao mérito, aonde, ou seja, neste voto, dizendo melhor, transcrevo da manifestação do Ministério Público algo que me parece dotar de uma acuidade e síntese suficiente para o exame da matéria, na linha, aliás, do que o senhor Procurador-Geral da República vem de sustentar, abro aspas, do que está em folhas 291 e 292 da manifestação anterior, que agora foi reiterado por Sua Excelência. Abro aspas. Está claro nos autos que não se trata de transmissão de ouro, incisos 2 e 3 do artigo 1º da Lei 8.033/90, visto que na inicial da ação ordinária de repetição de indébito, a empresa Caraíba Metais S.A. anexou documentos onde constavam os valores por ela aplicados em overnight. Por essa razão, o TRF da Primeira Região deu provimento à remessa ex officio, unanimidade, para julgar improcedente a ação. É de se concluir, portanto, que a decisão rescindenda não tratou da questão objeto da ação de repetição de indébito. Dessa forma, outra decisão deve ser proferida no recurso ordinário. Também a Procuradoria vai na direção da preocupação que antes aqui me manifestei, visto que a matéria objeto do acórdão rescindendo não fora suscitada no apelo extremo, nem ventilada no acórdão recorrido, fecho aspas, dessa citação. E eu estou iniciando com essa citação porque ela exprime a conclusão com toda a vênia das razões aqui sustentadas em sentido diverso, exprime a conclusão que cheguei. Por isso, e em assim sendo, o erro fático consistente em considerar a incidência do IOF sobre ouro, ou seja, um ativo financeiro, ao invés de julgar a base de incidência como títulos e valores mobiliários, preenche os requisitos preconizados nos parágrafos 1º e 2º do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973. Isto é, primeiro, admissão de fato inexistente, e, segundo, não ocorrência de pronunciamento judicial sobre aquele fato. Nesses termos, entendo autorizada pelo ordenamento jurídico a rescindibilidade da decisão de mérito, então transitada em julgado. Por isso, à luz do conjunto fático probatório carreado aos autos pela parte autora, a solução dada pela decisão atacada, com base em um erro de fato verificável nos próprios autos, vai na linha de divergir do entendimento reiterado desse Supremo Tribunal Federal no que se refere à constitucionalidade da incidência do IOF sobre títulos e valores imobiliários. E aqui, senhora presidente, eminentes pares, cito inúmeros precedentes, como o recurso ordinário 223144, da relatoria do eminente ministro Carlos Veloso, julgamento neste pleno em 21 de novembro de 2003, o recurso ordinário 232454, relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, julgamento em 13 de setembro de 2002. Portanto, ali Sua Excelência assentou precisamente o entendimento da constitucionalidade do inciso 1º do artigo 1º da Lei 8.033, afastada a alegada violação do princípio da irretroatividade da lei tributária, tendo em vista que o fato gerador do referido tributo não corresponde aos ativos e aplicações financeiras existentes até 16 de março de 90, mas sim as operações que sejam praticadas em relação a esses, e a partir daquela data. Também há precedente da relatoria de Sua Excelência, eminente ministra Ellen Grace,
recurso extraordinário 380-781, de 26 de setembro de 2003. Por isso, senhora presidente, na hipótese de ação rescisória com pretensão fundada em erro de fato, não se mostra necessário avaliar a precedência da compreensão interativa do Supremo Tribunal Federal à decisão rescindida, porquanto se abre nova possibilidade de cognoscibilidade plena da demanda, uma vez que o julgamento... A ação contra a decisão em processo que trata de recolhimento de IOF sobre ativos financeiros de empresa. Vota o relator, ministro Edson Fachin. Em decorrência de um erro improcedendo aqui constatável. Por isso, propõe o julgamento procedente da ação rescisória com a finalidade de desconstituir a decisão monocrática proferida no recurso ordinário 263-464, então de relatoria de Sua Excelência, o saudoso ministro Maurício Correia. Em prevalecendo essa eventual compreensão, aqui há, na parte final, condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixam em 10% sobre o valor da causa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 85 do Código vigente à época, que é o CPC de 2015. E é com o voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Edson Fachin. Eu consulto o ministro Alexandre, na condição de revisor, se profere nesse momento o voto. Presidente, será rápido. Presidente, eu vou realmente ser rápido. Já dizer que eu vou divergir parcialmente, porque eu havia acompanhado o primeiro... O ministro Alexandre de Moraes senta-se à direita na bancada. Na sessão virtual. Ele tem pele clara, é completamente calvo, usa toga preta por cima do terno preto, camisa clara, gravata azul marinho. Conheço da ação rescisória, nos termos do artigo 966 do Código de Processo, o erro de fato, como já amplamente demonstrado pelo eminente ministro Fachin, autoriza a ação rescisória, aqui se verifica realmente o erro de fato, a decisão recidente ao apreciar o recurso extraordinário, considerou que o objeto da ação seria a constitucionalidade da Lei 8.033, que instituiu a hipótese de incidência do IOF sobre a transmissão de ouro definido pela legislação como ativo financeiro. Entretanto, se formos ler a sentença e o acórdão, nós vamos verificar que o objeto da ação de repetição de indébito não era esse. O objeto era a incidência de IOF sobre a operação de títulos e valores mobiliários, inclusive em relação ao conhecido overnight. Lembrar que o Brasil, rapidamente, isso é importante, lembrar que antes do Plano Real, o Brasil tinha o overnight. Você aplicava à noite para pegar de manhã e ganhava juros sobre isso. Algo hoje, para as gerações que não viveram aquela inflação, algo absolutamente inadmissível. E esse era o objeto, porque a partir do surgimento dessas operações financeiras que giravam muito, também se instituiu o IOF sobre essas operações financeiras. O erro de fato, como eu disse, é possível se identificar, porque na decisão, e cito a decisão aqui no acórdão, também cita essa parte, ou seja, o objeto da controvérsia era outro, e o julgamento se baseou em algo inexistente. Cito precedentes, os mesmos precedentes já citados pelo eminente ministro Edson Fachin, mas só discordo do eminente ministro Edson Fachin, em que pese os tópicos da inicial, me parece que aqui, até por economia processual e pela própria finalidade da ação rescisória, eu julgo procedente a ação rescisória, afastando a decisão recidente monocrática do eminente ministro Maurício Correia, a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas, desde já, para negar provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo aqui, assentando a incidência do IOF sobre os títulos e valores imobiliários em questão, de modo a desprover o referido recurso extraordinário e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, em verdade, aqui, ao invés, se entendi, o ministro Edson Fachin me corrija, ao invés de simplesmente anular para que seja julgado novamente o recurso extraordinário, eu já
afasto a decisão recidenda e já julgo, já restabeleço o acórdão do Tribunal Regional Federal, ou seja, negando o provimento ao recurso extraordinário. É o voto, presidente. Ação contra a decisão em processo que trata de recolhimento de IOF sobre ativos financeiros de empresa. O argumento trazido da colação pelo ministro Alexandre de Moraes vai ao encontro do Ministro voto Fachin. que houvera lançado no plenário virtual. E lá eu estava motivado, e aqui temos uma interpretação originária do novo Código de Processo Civil, eu estava O ministro motivado Fachin pela aponta regra para que no sua novo esquerda, Código de onde está o Processo ministro Civil Fux. albergou o que genericamente podemos chamar de princípio da causa madura. Portanto, a rigor, os elementos efetivamente estão presentes. De lá para cá, examinando os autos, lendo os memorários, eu fui tomado por um certo juízo de contenção, de apreciar aqui a ação rescisória e oportunizar as partes. É claro que a demanda se estende por muitos anos, mas creio que a longevidade de uma ação também não nos deve, quiçá, avançar com celeridade demasiado. Por isso, eu peço vênia, inclusive por ter trazido um ponto de vista distinto daquele que houvera inicialmente lançado, o que mostra que nós também não somos um precipitado insolúvel, somos permeados pela leitura, pelo estudo, pela formação de ideias e, portanto, peço licença a Sua Excelência, o revisor, para manter a proposição tal como aqui trouxe hoje, de apreciar a rescisória, e nisso estamos juntos, julgando procedente a rescisória, para depois pautarmos o recurso extraordinário e julgarmos o recurso extraordinário. Peço vênia para manter essa dissonância, digamos assim, de ordem processual. Na rigor, Vossa Excelência procede ao corte rescisório, mas não avança no juízo rescisório propriamente dito, né? Fica no rescindente, acolhe o corte rescisório. E o ministro Alexandre já avança. A ministra Carmen Lúcia tinha me pedido para proferir o voto. É porque eu destaquei. Isso. Como eu que destaquei, na sequência, eu teria que votar mesmo. Isso, E Vossa Excelência vota na sequência, sem dúvida. Se Vossa Excelência me permitir, eu serei rapidíssima, farei a juntada do meu voto, que é... Ministra Carmen Lúcia, à esquerda. Mais uma vez, o tribunal, os ministros, o senhor procurador-geral e dos advogados que assumaram a tribuna, faço isso na pessoa da professora Isabel Derzi, mas querendo que todos se sintam cumprimentados. Eu, senhora presidente, destaquei, examinei detidamente e estou votando no sentido de acompanhar o voto do ministro Edson Fachin com as vênias do ministro Alexandre, para dar oportunidade, como ele disse, que no juízo a ser feito, no momento próprio, do julgamento do recurso extraordinário, isso seja feito com todas as cautelas, como afirmado por Sua Excelência. Portanto, eu estou votando, senhora presidente, no sentido de acompanhar o voto do ministro relator com as vênias do ministro Alexandre, na parte em que ele avança, porque na parte que estou votando não há discordância. É como voto, senhora presidente, agradecendo a oportunidade. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência acompanha quanto à condenação em custos de honorários. Sim, ministro Fachin, na íntegra. Fase, na íntegra. Obrigada, ministra Carmen Lúcia. O ministro Luiz Fux quer votar ou então fazemos a... Pois não. Então, eu proclamo o resultado provisório, né, em função da suspensão do julgamento, no sentido de que, após o voto do eminente relator, o ministro André não vota, porque o ministro Marco Aurélio já votou no plenário virtual. E nós deliberamos na DI 5399, em questão de ordem, que nessas hipóteses o voto do ministro já aposentado ou afastado por qualquer motivo prevalece, né? Então, por essa razão, eu não concedi a palavra ao ministro André, que anteriormente já havia, inclusive, com a gentileza que lhe é própria, me manifestado que continuaria na sessão, já que os
colegas, em função de compromissos inadiáveis, tinham se afastado. Eu agradeci já ao ministro André e reitero o agradecimento. Então, eu proclamo o resultado provisório após o voto do ministro relator, julgando procedente a ação rescisória para desconstituir a decisão monocrática atacada, determinando o novo julgamento do recurso extraordinário e acrescendo a condenação em custos e honorários, do que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, e do voto parcialmente divergente do ministro revisor, Alexandre de Moraes, que também julgava procedente a ação rescisória para desconstituir a decisão monocrática atacada, mas, desde logo em juízo rescisório, negava provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo a decisão do Tribunal Regional Federal. Foi suspenso o julgamento. Eu agradeço a presença de todos. O julgamento terá continuidade na próxima quarta-feira. Desejo a todos uma excelente noite. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigada.